Silveira, que me fez o convite para que nessa noite a palavra do Senhor fosse apregoada por intermédio da minha vida neste lugar. Eu sou o Lohan, sirvo como obreiro na Assembleia de Deus, Ministério Libertos por Cristo, localizada no Morro do Estado, e transmito um abraço do meu pastor presidente, Marcos José da Silva, para toda a igreja. Irmãos, sem mais demora, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, e eu peço por gentileza que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. Que Deus abençoe os adolescentes, vocês estão lindos. Acabei de relembrar do meu irmão que me encontrou, pegou meu número numa cruzada evangelística. Deus abençoe tua vida, amém, irmãos? Missionária Isabel está ali atrás, irmã Cícera, não é isso? É Cícera? Acertei o nome dela. Eu sempre fico em dúvida se é Cícera ou Severina, mas dessa vez eu acertei para a glória do nome do Senhor Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 3. Todos acharam? Amém. Vamos fazer menção da palavra do Eterno. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante ele, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Estando Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E correu a ele e disse: Eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi-se e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Glória a Deus. Amados, o título desta mensagem é Crescendo na Fé em meio à profanação. Crescendo na fé em meio à profanação. Este texto sagrado é bem conhecido e relembrado por todos nós. Mas antes da aplicação do sermão desta noite, eu quero te relembrar alguns detalhes. Então, por gentileza, fique atento à voz do Espírito Santo de Deus. Irmãos, antes de qualquer coisa, é importante frisar que o juiz, sacerdote e profeta Samuel foi gerado no ventre de Ana, quando esta teve relações com seu esposo por nome de Eucana. Todos bem sabemos que Ana era uma mulher estéril, porque
poderoso e temível Yahvé havia cerrado a madre de Ana. Perceba que não era uma esterilidade normal, mas era o próprio Deus que havia impedido Ana de gerar. Em meio a esta situação, Ana decidiu fazer um voto com o Senhor. Voto este, que se Deus permitisse com que ela concebesse a um filho, este filho seria dedicado ao Senhor e cresceria no santuário de Deus, e sobre a cabeça dele não poderia ser passado a navalha. Passou-se os dias, Ana concebeu a Samuel. Ana concebeu a este, que conduziria Israel ao caminho da adoração a Deus. Mas Samuel, ele foi gerado em meio à apostasia. Samuel, ele foi gerado em um tempo em que o povo estava afastado e desviado dos caminhos do Eterno. A visão daqueles tempos já quase não existia, porque uma decadência moral e espiritual estava assolando as terras de Israel, a começar pelo próprio sacerdote por nome de Eli. Sabemos bem que este homem, ele estava diante do Senhor, sendo visto de forma ruim, pelo fato de que os seus filhos estavam caminhando para o caminho de perdição. E os filhos de Eli também eram sacerdotes da casa, e deveriam, Jordânia, dar o devido exemplo. Mas, na verdade, eles estavam deitando com as mulheres que ficavam na porta do templo, e não queriam ouvir a mensagem profética que era liberada pela boca de Eli. O pecado e a iniquidade não está assolando simplesmente as terras de Israel, perceba. O pecado e a iniquidade não está assolando simplesmente as terras de Siló, mas pelo contrário, o pecado agora ele já conseguiu entrar dentro do templo de Deus, porque dentro do templo a iniquidade está operando. Aqueles que deveriam fazer a diferença estão fazendo aquilo que não glorifica ao eterno e poderoso Deus. Mas eu glorifico o nome do Eterno, porque em meio aos tempos difíceis, em meio à apostasia, Deus levantou Samuel como uma voz profética para denunciar o pecado. Em meio ao tempo em que o povo estava voltado para a idolatria, Deus levantou Samuel, o escolhido, para liberar as boas novas do Evangelho. Eu quero te dizer, meu irmão, o seguinte, a pergunta que eu te faço: nós somos a geração de Samuel ou somos a geração de Ofni e Finéias? Precisamos nos decidir urgentemente: ou somos santos ou somos profanos. Nós precisamos urgentemente reparar as nossas obras diante do eterno e poderoso Deus, porque breve ele voltará para buscar a igreja lavada, remida e santificada pelo sangue do Cordeiro. É por isso que o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso de número 8, disse o seguinte: em todo tempo sejam alvas tuas vestes, e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Jesus
Jesus Cristo, o consumador da fé da igreja. No livro de João, capítulo 17, verso de número 17, disse o seguinte: santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Tempo de santificação sobre nós, mudança de mente, mudança de caráter, transformação genuína sobre a noiva do Cordeiro. Nós precisamos urgentemente decidir se seremos influenciadores ou seremos influenciados. Samuel tinha todos os motivos para não se posicionar e colocar a culpa na liderança daquele tempo. Mas ele decidiu, ainda jovem, ainda adolescente, fazer a diferença. Samuel decidiu andar na contramão do mundo. Sabe por quê? Ele compreendeu que o ambiente não altera aquilo que eu sou. Mas pelo contrário, sou eu que quando chego no ambiente e a unção e o poder do Espírito Santo da verdade se manifesta através da minha vida. Quando o servo de Deus, ele chega na roda, dentro da faculdade, dentro da escola, no trabalho, onde seja, a presença do Eterno vai à frente dele. Nós somos a geração de Samuel. Que geração é esta? A geração que decidiu não se contaminar. A geração que decidiu fazer a diferença. Eu quero profetizar nessa noite que sobre essa localidade, sobre Paineiras, Deus está levantando uma igreja lavada, remida, santificada, que não compactua com o pecado. Jovens e adolescentes cheios da unção, cheios do poder e da virtude do Senhor. Ei, eu quero te dizer, meu irmão, que Deus é poderoso para usar cada um de vós para curar, para libertar, para transformar, e o Evangelho será pregoado. Geração de influenciadores. Nós precisamos influenciar segundo os parâmetros da palavra do Eterno. Mas hoje, infelizmente, isto não é uma novidade. Sabemos bem que muitos, ao invés de influenciar para o caminho do eterno e poderoso Deus, não estão dando exemplo. Não estão sendo referências. E eu costumo dizer que não precisamos mais de pregadores. Não precisamos mais de cantores. Nós precisamos é de referências, de servos escolhidos do Eterno, que de fato vivem uma vida de sinceridade com o Senhor. Nós precisamos urgentemente nos posicionar diante do Eterno e poderoso Deus. Lohan, mas a iniquidade já está assolando até mesmo a minha casa. Não tem problema, a ordem de Deus para a tua vida é: não se contamine, renuncie o sistema, permaneça com a tua veste limpa, continue renunciando o pecado, porque no tempo certo haverá honra para a igreja. Jesus, ele voltará, e para aqueles que estiverem com o seu nome escrito no livro da vida, haverá recompensa. É por isso que a ordem do Senhor Jesus à igreja de Filadélfia
uma utopia, não deve ser somente uma frase dita por nós, mas que de fato deve ser a igreja eleita, escolhida, e que devemos ser a igreja que atua, a igreja que não recua, a igreja que não tem medo, a igreja que estende a mão, profetiza a cura sobre os enfermos, profetiza a libertação sobre endemoniados. Nós somos a igreja do Cristo. E o nosso Cristo, Ele morreu na cruz por nós, sob o madeiro. Todo aquele que fosse posto no madeiro, Jordânia, era considerado maldito, dizia a lei. Perceba, ele era a própria bênção, e ele se fez de maldição por amor a mim e a você. Mas eu glorifico o nome do eterno e poderoso Deus, porque ao terceiro dia ele ressuscitou para a alegria da igreja, e breve retornará para nos buscar. É tempo de santificação, igreja. É tempo de posicionamento, igreja. Nós precisamos fazer algo para Deus hoje, ou não faremos nunca mais. São os últimos dias da igreja na face da terra. A qualquer momento, cumprindo-se os sinais, Ele retornará para nos buscar. Então, meu irmão, suporte um pouco mais. Continue renunciando o sistema deste mundo. Continue andando na contramão e fazendo aquilo que o Eterno te direciona. Nós precisamos urgentemente permitir que o Espírito da Verdade nos direcione. Nós precisamos atuar como a geração de Samuel, a geração que não se contamina, a geração que compreendeu que o verdadeiro culto não é aqui, mas o verdadeiro culto é na vida. A geração que compreendeu que não basta liberar palavras de adoração neste santuário, se não houver uma vida de santidade e obediência diante do Eterno. Nós precisamos de fato mudar os nossos comportamentos. É muito bom nós se arrumarmos, as mulheres colocarem as melhores maquiagens, os homens cortarem os cabelos, virem para o culto bem apresentável, adorarmos ao Eterno, proclamarmos o Teu nome. Mas se nós não mudarmos de prática, de nada está adiantando. Não adianta eu assumir esta tribuna, cantar, pular, rodar, pregar, fazer de tudo, se a minha vida não for transformada. Precisamos mudar. E a mudança começa na mente. Precisamos agir como de fato verdadeiros servos do Senhor. Se ninguém é referência, levante-se você como a primeira referência da tua casa, da tua igreja, da tua comunidade. Que Deus traga sobre nós um tempo em que não precisará Deus chamar o nome para ministrar a palavra, mas pelo contrário, o servo de Deus, o jovem escolhido, o adolescente escolhido, ele já estará liberando a palavra do Eterno sobre as bocas de fumo, sobre as vielas, sobre os becos. Que Deus levante essa geração. O primeiro tópico desta mensagem é influenciando esta geração. Nos tempos de Samuel, Eli estava vendo
tudo o que estava acontecendo. E Samuel estava crescendo dentro do templo. E o interessante é que o texto sagrado diz: antes que a lâmpada se apagasse, uma voz profética foi ouvida. Antes que a lâmpada do templo se apagasse, conforme dito pelos historiadores, era a lâmpada do candelabro. Antes que se apagasse, uma voz foi ouvida. E essa voz dizia: Samuel. Era o Todo-Poderoso chamando o menino para um particular. Louvado seja. Aleluia, Jesus. Perceba que a lâmpada não havia se apagado. A voz foi ouvida antes que a lâmpada se apagou. Antes que isso acontecesse, a voz profética foi ouvida por Samuel. Meu irmão, eu quero te dizer com isso que ainda dá tempo. A lâmpada ainda não se apagou. A voz profética está sendo liberada e a mensagem do céu para a tua vida é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O Eterno está ecoando a mensagem profética nessa noite. O profeta, ele até morre, mas a profecia permanecerá. João Batista morreu, mas a mensagem continua. E a mensagem é de arrependimento. Cristo, ele está chamando a igreja. Antes que a lâmpada se apague. Antes que a lâmpada se apague. Porque quando a lâmpada se apagar, não haverá mais tempo. Ele voltará, levará a sua noiva para si, terá um grande casamento, as bodas do Cordeiro, e aquele que não estiver pronto não participará. Igreja, aguarde, o grande dia está chegando. A mensagem de esperança para a igreja é: Cristo vem, a lâmpada ainda não se apagou. Então, se não se apagou, dá tempo de fazer alguma coisa ainda para Deus. Que Deus levante uma geração de Samuel. A lâmpada não se apagou, a voz profética está sendo liberada. Samuel! Cadê você que ouve a voz de Deus? Será que ainda tem crente nessa geração sensível à voz do Espírito da verdade? Será que você pode me seguir ainda quando o Eterno fala contigo? O Senhor, ele te chama, Samuel, para uma grande obra, te chama para uma grande responsabilidade. Não serás apenas sacerdote. O céu liberou, vai ser juiz e vai ser profeta também. Porque quando Deus, ele quer surpreender, ele faz. Ela é estéril a mãe, mas tem problema não. O Senhor abriu a madre, levantou um grande profeta, juiz e sacerdote, antes que a lâmpada se apagasse, para liberar a mensagem profética da verdade e consertar o altar da adoração e trazer o povo de volta para o eterno e poderoso Deus. O Senhor, ele quer levantar quem, Mohan? A mim? A você? Ao irmão que está ao seu lado? Deus, ele quer levantar você.
A responsabilidade, Samuel, está na tua mão. A lâmpada não se apagou. Então vá, executa alguma coisa para Deus. Aleluia. Ouça a voz que está dizendo: Samuel! Talvez tu ainda nem entendeu de onde que está vindo essa voz e está pensando: eu estou ficando maluco. Mas meu irmão, tenha por certo que essa voz é a voz do eterno e poderoso Deus. É o Senhor que está te chamando para viver coisas grandes, extraordinárias e sobrenaturais. Nós ouvimos a voz do eterno, é através da tua santíssima palavra. A palavra ainda está no centro dos nossos púlpitos, assim como nos tempos de Esdras. A palavra está no centro do culto, assim como nos tempos de Neemias. A palavra está no centro do culto, assim como nos tempos de Samuel. A palavra está no centro do culto. A palavra é o que honra a voz de Deus. O Senhor a todo tempo está liberando qual é o caminho. Nós não estamos sensíveis. Sabe qual é o problema? É que você passa horas no Instagram. É que você passa horas na casa da tua vizinha. Olha aí o Senhor revelando: vigia. Está na casa dos outros. Mas nós precisamos ter uma intimidade particular com Deus. Nós precisamos estar alicerçados na palavra do Todo-Poderoso. Temos tempo para tudo, menos para ouvir a voz do Eterno. Não estamos sensíveis e nem sabemos mais quando Ele fala conosco. O segundo tópico desta mensagem é: antes que a lâmpada de Deus se apagasse. A voz profética foi liberada, Samuel. O jovem ainda não tinha compreensão do que se tratava. Apresentou-se diante de Eli. Eli